termo de referência. Então, vamos dar início à nossa aula, esse mini curso, sobre o termo de referência. Inicialmente, aí, vamos falar da fundamentação legal, né? Está baseado, né, no artigo 6º da nova Lei 14.133 de 2021. Primeiramente, é a definição do que é o termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Só um esclarecimento, né? Nós estamos falando aqui do termo de referência e é necessário para a contratação de bens e serviços, ok? Agora, nós podemos ter aí que o objeto seja obras e serviços de engenharia. Daí, qual é o documento equivalente? Então, será o projeto básico. Então, deixando bem claro, né? Bens e serviços, o documento a ser elaborado é o termo de referência. E obras e serviços de engenharia, o documento equivalente é o projeto básico. No termo de referência, então, está aí a necessidade, né, de seguir aí esses parâmetros estabelecidos por esse artigo da nova lei, que é a definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, modelo de gestão do contrato, critérios de medição e de pagamento, forma e critério de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação e adequação orçamentária. Eu estou passando bem rápido aqui, pessoal, porque a seguir nós vamos detalhar, né, descrever aí todos esses itens aí, todos esses parâmetros. E além do artigo 6º, temos o artigo 40 também, que se refere ao artigo 6º e acrescenta ainda, além dessas seguintes informações, terá mais essas informações aí, né? Especificação, especificação do produto, indicação dos locais de entrega, etc. Especificação da garantia. Então, isso nós veremos aí com detalhes a seguir aí com o início do primeiro parâmetro ali, né, que é a definição do objeto. Vamos dar início ao nosso mini curso, a nossa aula sobre a elaboração do termo de referência. Inicialmente, né, os dados do órgão, né, órgão, entidade pública, né, os seus dados, o tipo, etc. O processo administrativo, número, né, todo órgão tem lá a sequência. E então vamos lá para o que diz a lei, né, no artigo 6º, que nós vamos seguir aqui a sequência do artigo 6º. Primeiro é definição do objeto. Descrever de forma precisa, suficiente e clara o objeto da aquisição, contratação. O setor requisitante deve fazer uso da nomenclatura usuais no mercado para facilitar o entendimento dos licitantes e dando maior transparência à contratação. Recomenda-se utilizar marcas ou modelos com referência no mercado, referências usuais no mercado. Então, referências de boa qualidade no mercado, né? Porque muitas vezes faz-se as especificações, cabe tanto em produtos de boa qualidade como de má qualidade. Então, a lei permite que se cite referências de marcas boas no mercado, de boa qualidade, né? Exemplo aqui, se nós formos fazer uma contratação de canetas, qual é a caneta boa no mercado tradicional? É a Bic. Então, coloque-se ali Bic. Vai refrigerante, Coca-Cola, limpeza, material de limpeza, IP, etc. Cada ente federativo aí vai saber o que é bom, né, para o qual é o produto de boa qualidade ali, né? Então, pode-se
citar como referência, não pode determinar, a lei não permite, a não ser em alguns casos específicos, né? Mas ela permite que você cite como referência, mas também exige que seja acrescido as palavras igual, similar ou qualidade superior. Aqui, pessoal, nós temos aí o critério, né, nessa aula, nesse curso, é o seguinte: quando está na letra azul, é porque faz parte do TR nosso aqui, né, que é um TR básico, digamos assim, né, que é o de praxe, né, que vale aí para a maioria das licitações. Agora, tem a questão de muitos objetos que necessitam de complementação. Então, o que está na grafia preta é o complemento. Então, eu chamo isso de dever de casa. Então, vocês devem pausar o vídeo, né, e leiam, né, esses artigos. É assim que se estuda, assim que se aprende, né? Então, no caso aqui, por exemplo, o que nós estamos falando está lá no artigo 41 da nova lei. Então, estão vendo ali que está na grafia preta. Nós nem vamos, aqui só estou falando para exemplificar aí o resto da aula, né? Então, sempre vai ter isso. Nós vamos falar do que está em azul e o que está na grafia preta vocês vão estudar em casa. Todo o TR, né? Lembrando que o TR faz parte do edital, né? Quando nós estamos falando de TR, o termo da referência, estamos falando de edital, porque ele é um anexo do edital. Então, ele tem que constar o quê? Todo TR tem que ter uma planilha com a especificação, com a unidade, com a quantidade, com o valor unitário e o valor total. Exceção é quando a licitação determina que o preço vai ser sigiloso. Nesse caso, não terá os valores, né? Mas, de uma maneira geral, tem que constar ali o valor da administração. Prazo de vigência do contrato, prorrogação, reajuste. Vigência contratual. Mesma coisa que nós falamos há pouco. Está lá nos artigos 105 a 114 da nova lei. Então, vocês devem pausar o vídeo aqui e leiam o artigo lá. Porque aqui nós estamos focando no termo de referência. Não é possível nós entrar em todos esses detalhes aí, né? Nós temos um curso completo, né, que é o curso de formação e atualização de pregoeiro ou agente de contratação. Então, a gente aborda todos esses detalhes aí, né? Agora aqui é apenas focando o termo de referência, mas tem muitos detalhes aí que fazem parte da lei, né? Mas nós não podemos abordar aqui, né? Só citamos aí para que vocês depois pesquisem aí, vão ler, né? A prorrogação do contrato, né? Que pode ser necessária, e também a previsão de reajuste. Aqui na previsão de reajuste vale um comentário, porque de acordo com a lei atual, o reajuste é só após 12 meses da proposta. Mas muitos podem fazer um contrato, fazer uma licitação e o contrato tem menos de 12 meses. Aí, antes se achava que se fosse menos de 12 meses, não havia necessidade de cláusula de reajuste. Esta nova lei estabelece a obrigatoriedade, né? Todo contrato tem que ter cláusula de reajuste. Leiam lá o artigo 92. E por que deve ter cláusula de reajuste? Porque pode ser que o contrato tenha menos de 12 meses, mas com uma prorrogação por motivos justificados, ele ultrapasse aí os 12 meses. E daí como é que vai reajustar o contrato? Lembrando, né, que o reajuste é o que nós estamos falando, e tem a outra possibilidade de alterar o contrato, que é reequilíbrio econômico financeiro, mas que não se enquadra no que nós estamos falando. Fundamentação e descrição da necessidade da contratação. Trata-se de apresentar os motivos que justificam a necessidade de contratar, explicando o porquê
da necessidade de contratar um serviço ou adquirir um determinado bem, bem como a motivação das quantidades demandadas pormenorizadas, em tópico específico do estudo técnico preliminar, ETP, base para o termo de referência. Aqui vale um comentário, pessoal, porque, como nós já falamos, o TR faz parte do edital. Obrigatoriamente, nessa nova lei, ele tem que acompanhar o edital. Agora, o ETP não tem essa necessidade. Existe um acordo do TCU, Tribunal de Contas da União, de que não tem essa necessidade. Então, quando o ETP acompanha o TR, basta citar aí o item do ETP, né? De acordo com o item tal do ETP. Caso não acompanhe, aí vai ter que descrever aqui o copiar e colar lá do ETP, né? O que for essas motivação das quantidades demandadas por menorizar. E também outras necessidades que tem lá no ETP e precisa também ter aqui, conforme a lei estabelece, aqui no TR. Terceiro requisito do artigo 6º, né? Considerar todo o ciclo de vida do objeto e especificação do produto. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do ETP. Então, aqui está apêndice desse termo de referência. Então, como nós já falamos. Então, já vai estar ali no termo de referência, cita aqui o item que consta lá. Não constando, copia e descreve aqui. As despesas de execução dos serviços aqui citados deverão ser por conta da contratada, sem quaisquer ônus para a contratante. Aqui no caso do ciclo de vida do objeto, pessoal, é bom explicar melhor isso, né? Porque vai se fazer uma licitação e muitas vezes o custo inicial da licitação é maior do que se considerar assim o ciclo de vida do objeto, porque pode ser fazer por um custo menor da licitação, mas o ciclo de vida do objeto é menor. Então, considerando o ciclo de vida do objeto, sempre deve ser estabelecido o período, né, da necessidade do consumo, de quando vai ser usado, e aí se fazer essa comparação, né? Porque se ele tem um ciclo de vida maior, esse custo inicial, muitas vezes mais alto, vai se diluir durante esse período, né? Então, deve-se sempre levar em consideração o ciclo de vida do objeto. Requisitos da contratação. Critérios de sustentabilidade. Aqui são situações que podem, algumas são obrigatórias e outras vai depender do objeto. Critérios de sustentabilidade, eventualmente descritos na descrição do objeto. Então, aqui pode ocorrer ou não, né? Dependendo do objeto, vai ser necessário estabelecer os critérios de sustentabilidade, mas nem todos são necessários, né? Garantia de execução do contrato. Então, também, dependendo do objeto, vai se exigir garantia do contrato. E tem vários tipos de garantia, né? Está lá no artigo 96. Qualificação técnica. Essa é obrigatória, né? Olha, vai depender do objeto também, né? Obrigatória dependendo do objeto, conforme o artigo 67 da Lei 14.133/21. Então, dependendo do objeto, vai ser exigida essa qualificação técnica. Ou, dependendo, não é necessário. A apresentação de documentos, justamente a proposta de preço, mesma coisa. Dependendo do objeto, para melhor avaliação, pode ser exigido que apresente junto com a proposta, catálogos, folders, algo que deixe mais claro, né, o que está sendo apresentado na proposta, para ser comparado com o TR, com as especificações técnicas. Vistoria prévia. Da mesma maneira, vai depender do objeto, né? Pode ser que seja necessário, né? Porque muitas vezes pode ocorrer de se especificar, mas pode ser fornecer projeto, mas não tem assim aquela exatidão de como se verificar em loco, né? Ir ao próprio local. Então,
essa vistoria prévia aí fica a critério de cada administração, que poderá ser exigido ou não, dependendo do objeto. Então, isso está lá no artigo 63. A apresentação de amostra, da mesma maneira. Existem as especificações e muitas vezes, conforme já falamos, essas especificações podem se enquadrar em produtos, em objetos de boa qualidade ou não. Então, para isso, pode ser exigido amostras. E essas amostras, para fazer a avaliação dessas amostras, terá que ter o quê? Critérios, que deve constar aqui no TR, né? Como que vai ser feita essa avaliação e quais os critérios que serão adotados, né? Para se poder analisar e, se for o caso, desclassificar justificadamente aquela empresa que não atender o edital, não atender o que está no TR. Quinto requisito: modelo de execução do objeto. Condições de entrega, né? A forma como o objeto deve ser entregue, em qual tipo de embalagem, qual a quantidade por embalagem, se necessita ser desmontado, se necessita de uma instalação, tudo isso tem que ser detalhado, né? Muitas vezes se confunde, né? Vai se fazer uma licitação para um equipamento e esse equipamento precisa de uma instalação. E quando você faz a licitação, muitas vezes já ouvi, né, esses erros aí de licitação, de pensando que já vai ser entregue e instalado. E muitas vezes o fornecedor, né, ele vende o bem, mas não vende instalado. Nesse caso daí, né, se não previu na licitação, terá que fazer uma nova licitação para a instalação. Também depende do objeto, né? Depende das quantidades, que muitas vezes é mais interessante fazer uma licitação para a aquisição do bem e outra licitação para a instalação, né? Porque muitas vezes a aquisição do bem é feita diretamente com o fabricante, que não faz a instalação. E aí, somando-se a instalação posterior, fazendo uma nova licitação, pode ser que fique num valor menor, né, mais vantajoso para a administração. Prazo: informar quando se dará entrega do produto, se imediata, parcelada. Essa parcelada ela pode ser já prevista, né, um período, ou pode ser aquela que vai ser solicitada à medida da necessidade da administração. Então, tudo isso tem que ser bem detalhado aqui no termo de referência. E pode ocorrer, né, de que a empresa precise de um prazo para fabricar, para preparar o produto para entrega. Então, tem que estabelecer um prazo após a solicitação da administração, um prazo para a entrega, né? Sempre deve ser analisado, fazer uma pesquisa de mercado, qual seria esse prazo, para ser um prazo exequível, né? Local detalhado, então, informar o local de entrega dos bens e serviços, endereço completo, e esses detalhes são muito importantes, né? Porque muitas vezes só se coloca lá o nome da rua e o número do imóvel. E não se detalha, né, que existe um bloco, que existe muitas vezes é um edifício, precisa-se de tem elevadores, tem escadas, que muitas vezes o bem não passa por ali e tem que entregar desmontado, montado no local ou instalado no local. E data e horário de funcionamento, né? O órgão muitas vezes tem lá o expediente, né? Diário, mas para recebimento de mercadorias tem um horário, né? E às vezes dias específicos, né? Prazo que o órgão fará o pedido com antecedência mínima. Isso nós já falamos, né? Vai fazer o pedido, então, ou vai ter um prazo para entrega, né? Responsabilidade da contratada por todas as despesas com mão de obra,
fretes, transportes e encargos sociais e trabalhistas. Então, isso é importante porque parece óbvio, né? Mas tem que escrever, né? Tem que estar aí detalhado, porque para evitar futuras questões jurídicas aí. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com quantos dias de antecedência, digamos assim. Tem lá um prazo determinado, mas a empresa surge algum problema na empresa e ela não pode fazer a entrega daquele objeto no prazo que está previsto aí aqui no termo de referência e na proposta. Mas ela tem que comunicar isso com antecedência, não pode deixar na véspera da entrega e dizer que não pode entregar, né, porque atrasou. Isso para a administração tomar providências, porque dependendo do objeto, se não for entregue naquele prazo, né, é um evento, precisa de um objeto e entregar fora daquele prazo, o evento já foi. Né? Então, muitas vezes tem que ser anulado o contrato, né, ser rescindido o contrato. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade, na data da entrega, após a data da entrega, né? Porque o que ocorre muitas vezes, isso eu já ouvi essas falhas, né? De não se colocar a validade do objeto após a entrega. E muitas vezes o preço está com um valor inferior, alguém venceu a licitação porque o produto já estava próximo do vencimento. Então, isso tem que deixar bem claro. A validade do bem, do objeto, né, após a entrega. Né? Então, tem que ter aquele prazo. Logicamente, tem que fazer um estudo do quando que vai precisar, qual é o período que vai precisar e colocar aí uma margem de segurança, né, para que essa validade, né, não vença antes da necessidade do órgão. Garantia, manutenção e assistência técnica. Registrar a garantia do produto a partir de quando que ela será contada, né? E também a manutenção, se for necessário, né, a manutenção corretiva destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. Logicamente que, dependendo do objeto, isso vai ser bem ressaltado, né? Essa assistência técnica, muitas vezes, ela é constante, né? Dependendo da quantidade dos bens aí, muitas vezes equipamentos, né? Que precisam de uma manutenção periódica. Então, isso terá que ser detalhado. Então, essa assistência técnica tem que ser com detalhes e dependendo, né, do objeto, das quantidades, esse tema de referência aqui é para uma licitação menor preço. E dependendo do objeto, que é muito interessante, tem peso grande, né, essa assistência técnica, muitas vezes pode ser feita uma licitação técnica e preço, porque vai pontuar aquela que tiver maior assistência técnica. Para quem quer ser especialista em licitação, nós temos aí esse curso online de formação e atualização de pregoeiro, agente de contratação e equipe de apoio. Na descrição do vídeo abaixo está o conteúdo e programação do curso, que é um curso completo. Inscreva-se e comece este curso de imediato quando você finalizar esse vídeo. Pessoal, eu criei essa novidade aí, um pit stop, porque eu acho que um vídeo com mais de 20 minutos ele torna-se cansativo e diminui a atenção, a concentração. Então, esse pit stop é para você levantar, tomar uma água, tomar um chimarrão, fazer um alongamento, tomar um café e depois volta aqui para continuar. Quem preferir, vai direto aqui, passe direto aí nesse pit stop. Sexto requisito, de acordo com o artigo 6º da nova lei. Modelo de gestão de contrato.
nos termos do artigo 117 da Lei 14.133 de 2021. Nós vamos seguir aqui uma orientação do TCU. O modelo de gestão do contrato descreve como a execução do objeto será fiscalizada pelo órgão. De acordo com o TCU, o modelo de gestão do contrato deve contemplar as seguintes definições básicas. Definição de quais atores do órgão participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato, bem como as atividades a cargo de cada um deles. Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato, devidamente justificado. Então, aí cada órgão, né, vai estabelecer como será essa comunicação entre a administração e o contratado, né, o fornecedor. Então, aí pode ser pelo e-mail. Sempre tem que ser formalizado por escrito, né? Então, cada órgão vai estabelecer como será. Definição da forma de pagamento do serviço, devidamente justificado. Definição do método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório. A mesma forma, com vistas ao recebimento definitivo, né? Porque, segundo a lei, terá 2 recebimentos após a execução do contrato. O primeiro é o recebimento provisório e, posteriormente, já estando definido aqui, né, no TR, um prazo para o recebimento definitivo. Né? Só ressaltando, né, que esse recebimento provisório ele será feito quando o contrato estiver 100% concluído. Né? Já ouvi, já aconteceu já de alguém falar, né, terminou o contrato, mas ficou algumas pendências. E esse contratado diz, não, mas eu termino isso nesse prazo até o recebimento definitivo. Não é assim que funciona. Para refazer o recebimento provisório, terá que estar 100% concluído. A finalidade do recebimento definitivo esse recebimento provisório e o recebimento definitivo é para que, durante esse recebimento provisório, se faça uso do objeto, se for material de consumo, vai ser consumido, e se apresentar alguma falha, defeito, algo que não esteja de acordo com o que está especificado, né? Aí vai ter que ser feitas essas correções, né? Vai ter que ter o fiscal, vai ter que, o gestor, né? Dependendo das falhas aí, que normalmente são técnicas, né? Vai consultar e vai fazer o que? Reparos e, se for o caso aí, correções, demolições, o que tiver que fazer para corrigir, né, o que estava errado. E aí sim, depois disso, será feito o recebimento definitivo. Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante o período de execução. Sanções, glosas e rescisão contratual devidamente justificadas, bem como os respectivos procedimentos para aplicação. Garantias de execução contratual, quando necessário, de acordo, né, com o decreto 11.246/22. Pessoal, nós falamos aqui do artigo 117 da lei, né, que define aí a gestão e fiscalização de contrato, mas o mesmo artigo fala que deve-se ter um regulamento, né, em cada ente federativo. Na esfera federal é esse decreto, 11.246/22. Né? E quem achar melhor, qual o ente federativo que achar melhor, vai fazer o seu regulamento. Mas aquele que não quiser,
segundo a lei, está na lei também, né, que pode usar esse decreto federal aqui, 11.12.462. Nós falamos aí, né, dos atores, né? Então, quais são os atores? Primeiro é o gestor do contrato. O gestor do contrato é quem fiscaliza, acompanha e verifica a sua perfeita execução em todas as fases, até o recebimento do objeto do serviço. Recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestão de prazos e fiscalização. Então, o gestor do contrato, digamos assim, é quem vai coordenar, né, toda essa gestão e fiscalização do contrato. E para isso ele precisa de auxiliares, que vai ser o quê? Um deles é o fiscal administrativo. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. Também está lá no artigo 23 do decreto 11.246/22. E teremos também o fiscal técnico, que vai auxiliar o gestor do contrato. O fiscal técnico do contratado acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração. Então, esse fiscal técnico é aquele que tem conhecimento técnico do objeto. Então, para que ele faça a fiscalização, tem que conhecer tecnicamente o objeto, né? Então, digamos assim, se a contratação é produtos de informática, então tem que ter lá um técnico de informática. Se é medicamentos, tem que ter lá um técnico, um farmacêutico, alguém que entenda de medicamentos. Se é obra de engenharia, alguém do setor da área de engenharia, né, para poder entender do objeto para fazer a fiscalização técnica. Então, o fiscal administrativo é aquele que cuida da documentação, né, da papelada. E o fiscal técnico é com acompanhamento técnico, com o conhecimento, né, necessário para fazer a fiscalização. E poderá existir o fiscal setorial. E quando que ele é necessário? Em contratos maiores, onde o serviço é prestado em diversas unidades, pode ser nomeado para ser técnico ou administrativo. Então, esse não é em todos os contratos que terão, né? Então, vai depender aí da necessidade. Um exemplo aí de esse fiscal setorial é uma universidade. A universidade ela tem a sua sede e tem diversos campos, né? Então, vai ser feita a licitação na sede, o gestor vai estar na sede, o gestor do contrato, e precisa, né, de esse auxiliar, que vai ser o fiscal setorial, que pode ser um fiscal administrativo ou pode ser um fiscal técnico. Se você está gostando desse vídeo, curta, não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal, para nós isso é muito importante. Comente, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão. Estamos preparando outros vídeos com o mesmo tema, que é planejamento da fase interna da licitação. Compartilhe com seus amigos e com seus inimigos. Prossiga com esse mini curso até o final, porque ainda tem muitas informações importantes. Critérios de medição e pagamento, né? O sétimo requisito aí do artigo 6º. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou o instrumento de cobrança equivalente, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações técnicas e com a proposta e o termo da referência, né? Os bens poderão ser rejeitados. Então, nós já falamos aí do recebimento provisório. Então, mas que pode acontecer de, nesse recebimento, já ser
detecta, né, que está em desconformidade com o edital, com o termo de referência. Então ele já pode ser o quê? Rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de, então isso já tem que estar previsto aí no TR, né? Dentro de 5 dias, 10 dias, cada entidade federativa aí vai estabelecer. A contar da notificação da contratada, suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Ele já pode ser penalizado em função disso, né? O recebimento definitivo ocorrerá no prazo, então vai ter o recebimento provisório, e o TR já vai estabelecer qual é o prazo que terá, né? Tem que estar estabelecido aqui para o recebimento definitivo. A contar do recebimento da nota fiscal, o instrumento do cobrança equivalente para a administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, diante de termo detalhado. Então, daí vai ser elaborado um termo detalhado do recebimento definitivo. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 75 da nova lei, esse artigo 2 é aquele que estabelece os limites, né? Que hoje está em 69.795, se eu não me engano. O prazo máximo para o recebimento definitivo será de até tantos dias úteis, né? O prazo do recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado de forma justificada por igual período, quando houver necessidade de diligência para a aferição do atendimento das exigências contratuais. Então, o que nós falamos sobre esse tópico, então, é o que vai constar no termo de referência. Agora vai depender aí, conforme nós falamos, né, o que está aí na grafia escura, vai depender aí de cada caso, né? Então nós nem vamos ler isso aí, né? Vamos deixar aqui para vocês lerem em casa, conforme nós já falamos, a tarefa de casa. Vocês vão ler como parte aí, né, desse curso, dessa aula, e pode ser que não se utilize em um objeto, mas poderá ser necessário em outros objetos. Daí, continuando aí, né? Prazo de pagamento. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 dias úteis contados da finalização da liquidação das despesas, conforme a seção anterior, nos termos da Instrução Normativa CGES-ME 77 de 2022. Isso aí no caso do pessoal de recebimento de convênios aí, né, com verbas federais. Aí, nesse caso, tem que seguir essa IN. Caso não seja, aí cada órgão vai estabelecer este prazo. No caso de atraso pela contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e até a data de sua efetiva realização, mediante a aplicação do índice tal, né? Então, isso aí é no caso do atraso pela administração. Isso é bom constar, né? Porque se o fornecedor, o contratado atrasa a entrega, atrasa a execução, ele vai pagar multa por isso, ele vai ter uma penalidade por isso, né? Então aqui também, né? Se atrasar, tem que pagar corrigido monetariamente. Forma de pagamento. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Então, cada órgão, cada entidade federativa, cada administração tem aí a sua forma de pagamento. Vai constar aí como será, né? Tem que deixar bem claro isso. Será considerado dado do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. Então, o que pode ocorrer é que muitas vezes se emite a nota e demora para cair na conta do contratado, mas vai valer o dia do pagamento, o dia que foi emitida a ordem bancária. Aí, quando terá outras possibilidades aí, né, quando o pagamento será efetuado a retenção tributária, o contratado regularmente optando pelo simples não terá a retenção, poderá excepcionalmente ter aí uma antecipação de pagamento, está lá na lei, né?
Então, tudo isso aí são fatos que podem ocorrer, né? Dependendo do objeto e dependendo da ocasião, dependendo da necessidade de cada órgão. Forma e critérios de seleção do fornecedor e forma de fornecimento. Oitavo requisito. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento, por menor preço ou maior desconto. Então aí vai depender do que for determinado aí, né, pela administração, se é um pregão por menor preço ou se ele é por maior desconto. Então, esse TR ele está mais direcionado, né, para um pregão eletrônico, sendo que se for fazer concorrência, vai usar ele como base também e vai fazer as devidas alterações, principalmente com o que nós escrevemos aí, né, com a grafia preta, que são possibilidades aí, caso não se adapte totalmente a esse TR. Como nós falamos, é um TR básico. E também forma de fornecimento. O fornecimento do objeto será integral, parcelado, continuado. Então, se for integral, é aquele que é executado em uma vez, entregue em uma vez. E se for parcelado, então vai ter as parcelas, né? E isso tem que estar determinado, né, aqui no TR. Se é uma parcela única, digamos assim, já pré-determinada, né, ou são várias parcelas, e essas parcelas aí dependem de um pedido, né? Então, pode ser que, à medida da necessidade do órgão, ele vai fazer o pedido, né? Então, é parcelado à medida do pedido, né? E tem aquela parcela que já é pré-determinada, cada 20 dias, cada 30 dias. E tem o continuado. Nessa nova lei aí, nós temos aí o serviço continuado e também temos agora o fornecimento continuado. Pode ser fornecimento e serviço continuado. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos. Aqui é aquilo que nós já falamos. Vocês vão ler com calma, que a maioria do que está aí já é de praxe. Vai depender se é a contratação é pessoa física, se é empresário individual e assim vai. Nós determinamos aí esses detalhes para que vocês leiam, né? Para que tenham um conhecimento mais abrangente aí, né? Além desse TR, no caso de outros TRs aí, vai depender do objeto, porque também vai depender das empresas a serem contratadas e aí a documentação, né? A maioria dessas documentações já são de praxe, já vem lá do regime antigo, né? Então, elas já são sempre exigidas aí. Nós temos aí como uma exceção aqui de diferença, né? É o balanço patrimonial, só um comentário, né? Que no regime anterior, quando se exigia o balanço, exigia somente do exercício anterior. Agora exige-se dos 2 últimos exercícios. Então, leiam aí, conforme nós falamos, né? Tem bastante explicações aí, detalhes, e os artigos das leis, né? Principalmente da lei 14.133, também de algumas regulamentos e assim por diante. Então, a ideia é que vocês tenham um conhecimento geral e essa é a tarefa de casa, né? Para gastar um tempo aí dentro do que nós estamos aí apresentando, e é justamente para que vocês tenham um conhecimento geral aí. Então, leiam, né? Toda essa complementação aí, que é muito interessante para ter uma noção geral do tema de referência. 9. Estimativas do valor da contratação. O custo estimado total da contratação é de valor numérico e por extenso,
conforme os custos unitários apostos na tabela acima ou algo em anexo. Lembrando que essa estimativa do valor da contratação tem que seguir lá o artigo 23 da Lei 14.133/21. Então, essa é a metodologia que está estabelecida lá, né? Não é mais aquela média do três valores, de fazer a média ou o menor preço. Até existe lá, né? Mas é uma quarta ou quinta opção. E sempre tem que ter um regulamento, né, em cada ente federativo. Mas nesse caso aqui, a sugestão é seguir essa IN 65 do governo federal, né? Porque aqui é um assunto complexo, é muito importante isso, e essa IN aí, ela é bem detalhada, né? Então, é interessante. Conforme nós falamos, cada um pode criar, né? Pode elaborar o seu próprio regulamento. E aí, o que nós sugerimos é que leiam, né? A tarefa de casa aí, né, é estudar, porque nós temos aqui um TR básico, que aí pode ter aí várias alterações, acréscimo, supressão aqui do que nós estamos falando, dependendo do objeto. Então, o que nós estamos mostrando a vocês aí, é o que é o básico, né? O que está em azul aí é o básico. O que está na fonte preta aí, pode ser utilizado ou não, dependendo do objeto. 10º requisito e último, né? Adequação orçamentária. A dotação orçamentária por onde ocorrerá a despesa. Então, vai relacionar as dotações orçamentárias a serem utilizadas. Já é de praxe, né? A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após a aprovação da lei orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes mediante apostilamento. Local dia, dotar, né? Ali, e identificação e assinatura do servidor ou equipe responsável. Aqui é importante, né, pessoal? Aquele que está elaborando o TR tem que assinar. Mas normalmente, né, ele precisa de um auxílio do setor técnico. Então, este responsável pelo setor técnico, né, também é necessário e é interessante aí que assine o TR, né? Porque as informações técnicas que sempre terão, né, o setor requisitante técnico que vai passar essas informações. Então, é ideal que assine quem elaborou e também o responsável lá pelo setor técnico. Para quem quer ser especialista, nós temos um curso completo, né, de formação e atualização de pregoeiro, agente de contratação e equipe de apoio. Na descrição do curso, abaixo, né, está o link para acessar o conteúdo, programação, tudo a respeito do curso. Quem se interessar, já pode iniciar o curso de imediato. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, deixe sua opinião, sua sugestão e compartilhe com os amigos. Caso não tenha gostado, compartilhe com os inimigos. Até a próxima.